Agora Yes, sim. agora sim. Ok, agora vamos voltar a compartilhar. Bom, estou muito Ok. feliz de estar aqui com vocês nesta noite. Olhem para isto, olhem-me esta noite que chegou um bocadinho atrasado, mas enfim, olhem-me esta estrela que está no céu, de um trígono de ar, tá? De Saturno com o nó do norte e a Lilith, com o Sol e com o Marte. Tá? Isto é o chamado grande trígono e é a grande história do mapa. A gente costuma dizer que o grande trígono é como um belo iate num céu azul, num mar tranquilo, com sol, com uma temperatura maravilhosa. Às vezes os grandes trígonos tornam as pessoas um pouco preguiçosas, tá? E por isso é muito bom ter um equilíbrio entre aspectos dinâmicos e aspectos, como a gente chama, fluentes. Mas como se não bastasse este grande trígono de ar, nós hoje também temos um grande trígono de água. E este grande trígono de água, ele une o Netuno à Lua e à Vênus. Tá? Então, nós temos aqui uma estrela. Tá? Pois temos. Este é um dia muito especial em que, apesar de a gente estar num iate maravilhoso, num dia de sol e por aí adiante, né? Nós temos a bênção, digamos, do ar, né? E a bênção da água. Tá? É muito, muito bonito este dia e foi por isso que eu escolhi fazer hoje o começo destas masterclasses, que são, que têm como objetivo fazer o trabalho, demonstrar de que modo é que o trabalho de cura, olha a Assunção, de que modo é que o trabalho de cura se beneficia incrivelmente, miraculosamente, com hábitos criativos, com processos criativos que a gente se permita. Desculpem que tenho aqui uma habitante, que pertence à habitante, que eu não a quero cá. Mas, enfim, hoje a aula vai ser sobre Quiron. E o meu objetivo inicial é falar de Quiron de uma maneira que toda a gente compreenda. Então, como uma imagem vale muitas palavras, eu preparei um PDF e eu vou mostrar o PDF enquanto eu vou jogando conceitos que depois a gente estrutura de uma maneira melhor. Eu espero que isto dê certo, porque eu estive a fazer isto antes de... Sim, também eu não sei nada de Quiron, nem que é. O Quiron é o libertador da criatividade, tá? E eu já explico, já vais compreender com o mito. Então, em termos de astrologia, nós vimos de um modelo que é extremamente simples, Sol e Lua, né? Um modelo que depois, ao longo dos séculos, se foi especializando e diversificando, mas digamos que o cerne de tudo aquilo que a gente vai compreender em termos do mundo em que vivemos, está assente nessa polaridade do Sol e da Lua, do feminino e do masculino, e de todos os dois que tu consegues encontrar na tua vida, tá? Uhum. Então, na astrologia que a gente usa, nós usamos não o Sol no centro do universo, mas a Terra. Tá? E por que que a gente usa a Terra como centro do universo? Porque é à volta de cada um de nós que o universo se estabelece. Então uma pessoa saudável, uma pessoa que está a integrar e a fazer a sua jornada do herói, ela tem exatamente essa maestria da sua dualidade, essa vivência do seu interno, externo, passado, futuro e por aí adiante, a partir de um centro interno e não externo a si mesmo. Então, este é o conceito básico de tudo o que depois a gente vai aprender em termos de astrologia, tá? Esse é o sistema platónico,
tá? Né? Isto depois o sistema solar vai-se especificando, isto é um modelo do sistema solar, né? Com o Sol e com os vários planetas e as suas luas e por aí adiante. E este é o sistema platónico, que é um sistema que vai só até Saturno, tá? Em que nós temos os planetas pessoais, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, e depois nós temos Júpiter e Saturno como planetas que já não são unicamente pessoais, porque, por exemplo, no caso do Júpiter, o Júpiter fica aproximadamente 1 ano em cada signo, então isso significa que durante 1 ano as pessoas vão nascer com o Júpiter naquele signo. Não é tão rápido quanto os outros planetas, tá? Anteriores a ele. Depois, no caso do Saturno, é um planeta muito importante, ele representa a própria astrologia, a base da realidade e o útero mundi, né? Ou seja, só se consegue ver a olho nu até Saturno. Então Saturno representa o limite do nosso ego, o limite da nossa a estrutura, né? A nossa ossatura, o nosso esqueleto e toda a coisa da estrutura social. Então nós vemos de um universo que funciona até Saturno, tá? Aqui por acaso é só até Júpiter, né? Que os planetas vão fazendo órbitas cada vez maiores, tá? Temos aqui um cinturão que acho que é o grande drama, tá? Como é que eles vão passar este cinturão, né? Os cientistas estão doidos todos com este cinturão, mas enfim, pronto, isto já é outro nível da coisa. Então nós saímos daquele modelo para este modelo em que as órbitas estão muito além do sistema solar primário, digamos, e em que aparecem uns seres, tá, que já não pertencem a este mundo, tá, que é o caso do Urano, do Netuno e depois do Plutão. E mais recentemente, né, de todos os asteroides e todos os planetoides que têm estado a ser experimentados e conhecidos e investigados e ensinados. Uma vez um astrólogo disse-me: Nazaré, quando tu estás a fazer a comida com os planetas, os asteroides são como as estrelas, os asteroides são como os temperos, tá? Os temperos que se põem, a sal, a pimenta, a salsa, enfim, todos os temperos que se usam têm a ver com, e que podem mudar completamente o sabor, né, daquela comida que tu estás a experimentar, porque eles estão a trazer algo que é fora da tua órbita, né? É fora da órbita de Saturno. Então, quando nós falamos do Quirón, que é um planetoide ou um pequeno planeta, ou um grande, ai, como é que se chama? Asteroide. Nós estamos a falar inclusivamente de um ser que tem um comportamento completamente diferente dos outros, porque ele não mantém uma órbita, ele une a órbita de Saturno à órbita de Urano. Ele é o que existe entre esta realidade concreta, essa estrutura que está baseada na experiência, no tempo e no ego, tá? Com essas energias representadas por Urano, por Netuno e por Plutão, que já estão muito para além da compreensão saturnina, tá? Então, e isso aparece, por exemplo, fisicamente, no tipo de órbita que ele faz, que é uma órbita elíptica, cujo pirélio vai dentro de Saturno, quase que até Júpiter, e fora de Urano, quase que até Netuno, mas que claramente une
os assuntos de Saturno aos de Urano. Então eu costumo dizer que se antigamente para a gente fazer esta individuação havia sempre aquelas histórias com os mestres e com os discípulos que tinham que se atirar no abismo e tinham que fazer as provas de morte de uma maneira muito literal, o Quirón veio para facilitar esta transição, esta ligação perdida entre o corpo e o espírito, entre o visível e o invisível. Tá? E uma das primeiras pistas que ele nos dá sobre isso é que, ao contrário da órbita circular dos outros planetas, ele tem uma órbita que se aproxima muito mais da espiral, porque funciona quase como um pêndulo. Isso é uma outra aula que eu vou dar, mas ele também nesta representação física, ele está a mostrar que o círculo já não é o que o contém, né? E ele está a mostrar como passar do círculo para a espiral. Tá? Aqui talvez eu fiz a branco que é mais fácil de ver, mas pronto, eu preferia que ele tivesse um bocadinho mais aberto aqui. Mas pronto, para vocês perceberem que Quirón é um planeta que inclusivamente tem um ritmo diferente dos outros. Os outros planetas todos acompanham o Sol, é muito frequente no mapa tu teres o Quirón numa outra parte do teu mapa. Ele não tem nada a ver com os outros planetas. Ele é um solitário, é um caminhante solitário. Exatamente também por causa dessa órbita em espiral, dessa órbita pendular, elíptica, o Quirón não passa a mesma quantidade de tempo em todos os signos. Há signos em que ele passa muito mais tempo, tá? E há signos em que ele passa muito menos tempo. Tá? Então, digamos que ele passa 7 anos, mais ou menos, 7, 8 anos em peixes, 7 anos em peixes, 8 anos em carneiro, depois outra vez 7 anos em touro, depois 5 anos em gêmeos, depois 3 anos em caranguejo, em câncer, depois 2 anos em leão, né? Vai estreitando aqui também, 2 anos em virgem, 2 anos em balança, depois 2 anos em escorpião, 2 anos em sagitário, e aí depois 4 anos em Capricórnio, 6 anos em Aquário e outra vez 7 anos em Peixe. Quer dizer, ele tem uma órbita em que ele é muito mais rápido a passar por uns signos do que por outros. Ele não tem um ritmo como, por exemplo, o ritmo do Saturno no seu ciclo, em que a primeira quadratura é aos 7 anos, a oposição é aos 14, a segunda quadratura é aos 21 e a terceira quadratura é aos 28. Né? Ele tem, dependendo do mapa e do signo em que se encontra, um passo mais acelerado ou mais lento, o que vai fazer com que a pessoa possa ter a sua primeira quadratura de Quirón, tanto aos 5 anos como aos 22, 23 anos, tá? E isso vai fazer toda a diferença, porque como o Quirón vem depois de Saturno, o ideal é que haja já uma estrutura, né? Para que essa experiência tão forte não seja demasiadamente disruptiva, tá? Então até agora está tudo bem? Tá. Sim. Pronto, então continuando, então dizendo isto é como dizer que o Quirón é a chave da porta, que se calhar Saturno é a porta, tá? E o Quirón é a chave que abre essa porta. O próprio símbolo do Quirón parece uma chave, não é? A tendência que nós temos em termos de civilização moderna é termos essa busca dessa entidade, dessa solução para a nossa vida, desse guru, desse caminho fora de nós mesmos. Tá? No mundo até Saturno há uma tendência projetiva muito forte. Tá?
o ideal e o que Quiron nos vem ensinar é que, primeiro, o mundo gira à nossa volta, vem nos ensinar, vem nos relembrar, né? O mundo gira todo à nossa volta, que nós somos esse universo, que todo este aprendizado da vida é para que a gente possa ter o mundo nas mãos, né? Para poder girar o mundo nas mãos, para poder co-criar. Né? Essa é a mensagem de Quiron. A mensagem de Quiron é que a força está dentro de ti, né? Que todo ovo só nasce se aquela força de dentro for despertada. Há um caroço, há uma carapaça, há um limite saturnino que precisa de ser explodido com luz. Com a luz da consciência, com a luz da presença, tá? Então Quiron, ele ensina-te isso. Ele ensina-te, por exemplo, que a tua respiração, né? Sendo Quiron essa ponte, ele está sempre a representar aquilo que está entre uma coisa e a outra, não está fixo em lugar nenhum. Então, por exemplo, através da respiração, tu podes fazer muita coisa, né? Podes mudar muito a tua fisiologia, podes interferir muito na tua fisiologia, na tua saúde mental e por aí adiante, e não só na tua, na dos outros, não é? Nós sabemos de mestres tibetanos e de mestres indianos que a única coisa que eles faziam era respirar, tá? A gente vive um nível de respiração ridículo, em que a tensão faz com que a gente respire só na parte de cima do peito, sendo que, na verdade, o fole está embaixo, na nossa barriga, que é como respiram as crianças e os cantores e os desportistas, não é? E as pessoas que fazem meditação. O pulmão, os pulmões, eles são apenas um filtro através do qual o ar passa. Quem faz o ar entrar e sair é o teu abdômen, tá? Então, fazer esse aprendizado, fazer o aprendizado de todas estas passagens, isso é Quiron. Saber estar em união com tudo, sem esforço, é Quiron. Perceber que o corpo é um sistema eletromagnético, tá? E compreender os caminhos desse corpo, por onde a energia sobe, por onde a energia desce, como é que ela se entrelaça, né? Que é ida e pingala, né? Que são as forças da Kundalini aqui à volta, né? De novo, dois, né? Olha aqui, 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, 2 ouvidos, é tudo 2, não é por acaso, não é? Nós já desde pequenos que aprendemos a lidar sempre com o 2, né? Como estamos desequilibrados, porque para ter o equilíbrio do 2 é preciso o 3, não é? Olha aqui, nós temos o 1 e o 2 super dinâmicos porque existe um 3, tá? Nós temos a respiração para fora, nós temos a respiração para dentro e nós temos a pausa, tá? Nós temos o caminhar com uma perna, o caminhar com a outra, mas nós temos também, né? Quer dizer, o Quiron, ele está em toda a tua capacidade de percepção do 3 no 2, né? Essa é a cura da criatividade. Isto é muito para a cabeça ou deixa eu abrir aqui um pouco para ver a vossa cara? Que tal? Estão a Tá certo. perceber ou está demais? Não, Tá bem. podes ir. Está bem? Posso seguir? Ok. Portanto, de que maneira é que a gente consegue fazer esta descoberta do corpo, né? Porque a gente tem um corpo que a gente habita principalmente a cabeça, tá? Portanto, nós temos a nossa função cognitiva muito limitada e a limitar um corpo que também está cheio de problemas, porque temos trabalhos em que estamos sentados tempo demais, uma alimentação que não entende, enfim, tudo de errado, né? No que diz respeito ao corpo. Parece que houve realmente um atentado contra o corpo, contra a natureza, contra o que flui naturalmente. Porque se tu começas simplesmente a respirar, que é uma coisa que tu fazes o tempo todo, a vida toda, enquanto estás vivo, mas se tu começas a respirar com
com consciência, tu acabas por perceber que não é só vento, existe, por exemplo, a câmara desse vento, tá? Existe, por exemplo, o vento interno, tá? Existe um monte de acessos que a própria respiração dá, ou a um estado mais dinâmico, ou a um estado mais calmo, ou, enfim, tu podes interferir em toda a tua fisiologia com a tua respiração. Existe um homem que é o Wim Hof, maravilhoso, que criou um método de apneia, né, um yogi moderno, em que as pessoas depois entram no gelo e conseguem curar todo o tipo de doenças, todo o tipo de bactérias e vírus e depressões, inflamações, só com a respiração. Tá? Então, a respiração é um modo de pesquisa, tá? E é um modo também de sair dessa dominância da mente racional, que é apenas uma parte mínima da nossa psique. A nossa psique deveria e ocupa o corpo todo, mas se a gente fica só na cabeça, né, o corpo vai se debilitando e vai-se tornando ausente do teu corpo e ele deixa de ser, digamos, uma nave espacial que te leva para cá e para lá, ou ele deixa de ser o veículo de consciência que ele é, né? Reparem que é isso que caracteriza a nossa vida terrestre. Terrestre é sermos um corpo que ocupado por um espírito, hein? Portanto, há um trabalho muito forte que é feito com tudo o que são as articulações, tá? Isto tudo, né? Aliás, acho que é o próximo slide, espera lá. Pronto, antes do próximo slide. Na verdade, há todo um trabalho que serve para que tu te sintonizes, que tu te encaixes dentro do teu corpo, tu possas transbordar do teu corpo a um ponto que tu ressoas com tudo e tudo ressoa contigo, porque tudo é frequência. Então deixaste de ter apenas uma visão matérica do teu corpo e passar a ter a presença dentro do teu corpo. Isto é um dos ensinamentos de Kiron, digamos, também. A yoga faz isso, o body brain faz isso, né? Reparem, né? Sempre os alongamentos, sempre as articulações. Eu pus aqui este porque eu não tinha preparado desenhos de body brain, mas, por exemplo, aqui este é um desenho das inflamações. Não é à toa que as pessoas têm inflamações tão frequentemente nestes lugares e andam sempre com a cabeça sei lá onde, né? Porque estas são portas da consciência, tá? Então existem, digamos, 3 patamares no body brain, que é uma técnica quirótica, digamos, em que tu trabalhas o primeiro patamar aqui, nos pés, tá? Aqui tem um subpatamar, aqui tem um segundo patamar, que é toda a região das ancas e da cintura e etc. E depois tem o terceiro patamar, que é já ligado, digamos, à comunicação mais sutil, né? Primeiro tu montas o cavalo, tá? Daí tu abres as imagens, a intuição sensorial, tá? E daí então tu comunicas já com as glândulas secretas já ativadas, não é? Hipófise, timo. Fora as articulações também existem 1000 outras portas, a medicina chinesa ensina como interferir nos órgãos através das mãos, dos pés, de 1000 pontos no corpo, inclusivamente na orelha, tá? Através da dança, do movimento, da comunicação com a natureza, né? Isto tudo ativa essa presença, essa sabedoria inata, essa comunicação em que tu olhas para a estrela e ela está-te a ensinar coisas. Tu não és apenas um observador, tu comungas com aquilo que estás a aprender, tá? Também a importância do descanso e a importância da reflexão, a importância do não fazer nada, tá? Que é exatamente nesse não fazer nada, desse não fazer nada, que as melhores ideias surgem, que
as soluções mais incríveis surgem, que o descanso e a regeneração do corpo e do Sérgio é ótimo, e do cérebro, acontecem, tá? O cérebro, né? O cérebro é muito importante nisto tudo, né? Nisto tudo, porque digamos que existem principalmente dois fatores fundamentais no cérebro. Existe os impulsos cerebrais que vêm aqui da nuca, tá? Para a frente do cérebro, é como um pô, pô, pô. Então ele faz isto e distribui-se para um lado e para o outro do cérebro. Faz isto e distribui-se. E digamos que deveria haver, que nós temos uma capacidade de ter 1 milhão de impulsos por minuto. Não, isso não deve ser possível. Vai, 1000 impulsos por minuto, que já é um absurdo, tá? Mas temos para aí 100 ou temos para aí 20, tá? Então eu também costumo usar essa imagem de que, para além dos impulsos estarem fracos, né? Então estar muito mais lento do que poderia estar num corpo saudável e num ser humano saudável. Eu nem vou entrar nos porquês disso. Existem as áreas cerebrais. É como se houvesse muitos quartos, muitas salas fechadas nesta casa, tá? Então não só a luz é fraca, como não consegue entrar em várias áreas cerebrais. Portanto, ao trabalhar com a respiração, com o corpo, ao trabalhar com várias técnicas em que se usa o hemisfério direito, tá? Que é o hemisfério lunar, é o hemisfério criativo e é o hemisfério que está mais abandonado, tá? Está ligado à nossa sensação, está ligado à nossa imaginação, está ligada, né, às ideias. Nós temos as ideias a partir do hemisfério direito, tá? Enquanto que o hemisfério esquerdo é o hemisfério racional, tá? É o que nos permite fazer as coisas aqui neste planeta na hora certa, da maneira certa, com conta e medida, enquanto, digamos que o hemisfério esquerdo é a cigarra e o hemisfério, perdão, é a formiga e o hemisfério direito é a cigarra, tá? Então, tudo o que eles têm é que se entender um com o outro. O hemisfério esquerdo tem que baixar a bola, tem que parar de ser tão dominante, tá? E tem que dar hipótese a que o outro hemisfério se expresse. Ele vai se expressar através do corpo, das danças, do contato com a natureza. Porque é que às vezes a gente está doidões ali em casa a dar voltas à cabeça e depois vamos ali para o parque e parece que sai tudo, ou vamos para perto da água e desaparece tudo, ou ouvimos uma música e desaparece tudo. Que milagre é esse, né? Por outro lado, a gente sabe também que o cérebro é pura química, tá? E que a falta ou o excesso de cada uma destas substâncias vai aumentar ou diminuir estupidamente o nosso funcionamento cerebral. Portanto, a ciência também descobriu muitas maneiras de interferir ao medir, né? Mas antigamente também a pessoa sabia que estava nervosa, tomava um chá da erva cidreira. Estava sem força, tomavam uma colher de mel, sei lá, estou a inventar, mas pronto, não é? Portanto, sempre houve remédios, sempre a natureza deu remédios para que as pessoas pudessem interferir na química do seu corpo e do seu cérebro também. O quíron, ele existe nas sinapses, tá? Ele não é o neurónio em si, ele é a sinapse. A sinapse é o que acontece no cérebro para que se façam novos caminhos de pensamento, novos caminhos de ação, de aprendizado, né? Então estes caminhos vão se formando e digamos que o quíron seria a sinapse, tá? No fundo, tudo o que a gente busca em termos de mundo é esse equilíbrio, né? Entre o corpo e a mente e a emoção, o feminino e o masculino, o passado e o futuro, não é? Então, isso realmente depende de encontrar as peças certas, de aplicar
as coisas no lugar certo, né? Tu juntas o feminino e o masculino e abre-se a luz, né? Se tu juntas um feminino e um masculino, é isso que acontece quando tu ligas a luz na tomada. Portanto, isso também é possível de fazer dentro de nós. Nós podemos desenvolver caminhos, juntar as peças necessárias e recriar um corpo com uma dimensão de cura, com uma dimensão de prazer de viver totalmente diferente. E claro, com uma capacidade de prazer sexual muitíssimo aumentada também. Tá? Mas temos que fugir de certos comportamentos. Temos que fugir de um comportamento de ausência, né? Parar de fingir que não está ali, que não viu nada, que não sabe do que se trata. Nós temos também que assumir uma atitude mais destemida, né? O Quiron, ele é um estrangeiro, ele nunca faz parte do grupo, ele faz parte porque ele está lá junto, mas ele tem o seu caminho, ele tem a sua individualidade. Então, o Quiron ensina-nos isso, por exemplo, no mito, né? Nós temos no mito o Quiron a nascer de uma união entre um deus e uma ninfa, tá? Foi o Cronos e a Fílira, nas suas formas animais, ou seja, nas suas formas mais primitivas. Tá? Eles fizeram amor e geraram o Quiron, mas o Cronos rejeitou logo esse filho, e a Fílira rejeitou-o um pouco depois, porque ele nasceu metade cavalo, metade homem, então ela, frente a uma coisa tão horrenda, abandonou-o, tá? Então digamos que essa é logo a primeira ferida do Quiron. A primeira ferida do Quiron é ter sido rejeitado, abandonado, é não pertencer a lugar nenhum, tá? No entanto, apesar desse destino cruel, ele é resgatado por Apolo e é, digamos, adotado e educado por Apolo e por Diana, e portanto pela própria sabedoria, né? Porque a Diana representa a natureza e o Apolo representa todo o conhecimento, digamos. Então, apesar dele ter sido acolhido e nutrido muito por eles, tá? Ele nunca se sente como fazendo parte, exatamente por causa dessa ferida original. Então, esta representação, que também está na excentricidade da sua órbita, e aí por aí adiante, foi como eu quis representar esta característica dele. Tá? No entanto, apesar de não apesar dessa dor da rejeição, ele torna-se talvez o maior professor da antiguidade, né? Ele torna-se o mentor, o tutor dos grandes heróis gregos. Todos eles foram alunos do Quiron. Então este sentimento de não pertencer, este sentimento de estrangeiro que ele sempre tem, acaba sendo resolvido através dessa doação, dessa gentileza na educação, nesse primor da educação destes heróis. Tá? Ele representa, o Quiron representa todas as artes, tudo aquilo que é conhecido em termos de humanidade, né? Desde a caça e a cozinha e a guerra, até aos oráculos e à astrologia, e ele mesmo é um oráculo, né? Ele tem essa função de unir o corpo e o espírito, portanto ele traz as mensagens, ele traz a semente que o Urano depois vai escancarar com toda a força, mas ele traz-la de uma maneira mais individual, tá? E de uma maneira extremamente amorosa, ética, por exemplo, com os alunos. Com os alunos a gente vê-o a trabalhar
não no sentido de enfiar alguma coisa dentro dos alunos, tá? De despertar com alguma coisa neles, mas no sentido de descobrir o seu dom, ajudá-los a descobrir o seu dom, ajudá-los a descobrir a sua vocação e desenvolvê-la ao máximo. Tá? Então, com Kiron a gente vê o educar, né? O conceito do educar, que é trazer para fora aquilo que se tem dentro e não essa pespegação, essa doutrinação que a maior parte das pessoas acham que tem a ver com a educação. Tá? Então, é como um aflorar, um permitir que algo venha, um criar as condições, as melhores condições para que aqueles dons se elevem, né? Um grande respeito pela diferença, pela vocação de cada um. Tá? Deixa eu ver qual é o próximo slide. Tá. Já termino de contar o mito, tá? Voltando às características do Kiron, tá? Se a gente for pensar que o cérebro tem milhões de anos, né? Que este nosso cérebro, que está mais baseado no neocórtex, tem pouquíssimo, o que é que eles dizem aqui? Acho que não chega a 5 milhões, nem pensar. O Kiron como ponte, como veículo para juntar o céu e a terra. Ao mesmo tempo, qual é o resultado desse processo? É o dom integrado, é domares a tua própria força, é conseguires tornar a tua força, sei lá, por exemplo, no Duna, quando eles sobem naqueles répteis da areia, né? Quando monta o dragão, em vez de matar o dragão, monta o dragão, em vez de matar o leão, monta o leão, torna aquela força ao seu dispor, tá? Ao dispor da sabedoria, tá? Outra maneira é, né? Dar amor, receber amor, aproveitar a vida, saber relaxar, saber simplesmente sentir o que está a sentir e ser o que está a ser, né? Não ter medo de coisas que fazem as pessoas terem medo às vezes, tá? Parar de criticar os outros, né? Parar de estar com a atenção no que é que os outros fazem certo ou errado, muitas vezes sem sequer perceber, né? Tão trancado que está no seu ponto de vista que não percebe que está a dizer um disparate e que está a ver de um modo incompleto as coisas. Tá? Dar-se conta dos seus problemas, dos problemas do mundo, né? Dar uma atenção a isso em vez de fugir disso. Tá? Ter sentido de humor também, né? Ter a capacidade de rir, e, em vez de se deixar enganar, ou em vez de se fingir que não tem nada a ver, né? Ver a verdade, que não estás a perceber a mentira que te estão a pregar, mas não ser vítima dessa mentira. Tá? E fazer esse trabalho sobre si, que não é um trabalho narcísico, né? É um trabalho que tem a ver exatamente com conhece-te a ti mesmo, tá? Que é um ótimo conselho. Tá? E integrar com a natureza, né? Cuidar da natureza. Isto tudo são atividades quiróticas. Tá? Um dos cuidados que é preciso ter é com o perfeccionismo, né? Que é uma das barreiras enormes. Tá? Então, Kiron, ele representa a própria imperfeição como motor da existência e do aperfeiçoamento, porque ele que cura toda a gente, né, ao ser ferido por uma seta envenenada com um determinado veneno,
fica numa situação em que tudo muda, tá? A imortalidade dele torna-se uma prisão de dor, porque ele não tinha como curar a sua ferida, nem tinha como morrer. Ele tentou, ele procurou, ele foi para todos os lados à procura de remédio, mas não encontrou solução. Então distribuiu o que tinha, despojou-se de tudo o que tinha e retirou-se para uma caverna onde ele ficou. Onde ele ficou, e há uma história que também é uma história que está ligada ao Merlin, engraçado, né? Também há uma ligação do Quirón ao Merlin, em que ele é cuidado por, se não me engano, Filírina. Depois, se vocês quiserem, eu ponho o link da entrevista que a Melanie Reinhardt deu, em que ela fala exatamente sobre isso, e que para mim foi mesmo uma coisa que me trouxe muita intuição, né? Percebi logo um monte de coisa. Então, quando o Quirón se retira para a caverna para ficar sozinho, ele é cuidado, assim como quando o Merlin se retira da corte de Arthur, ele é cuidado por Filírina, que é a personificação daquele cuidador que não espera que tu melhores ou piores, não se esforça mais se tu melhorares ou piorares, ele está ali para simplesmente apaziguar a tua dor, tá? Que está idealmente representada pelas Florence Nightingales e os enfermeiros e por aí adiante, tá? Então há aqui uma espera que é inconsolável, não é? É como, por exemplo, uma pessoa que não consegue ficar logo boa, tem que se recuperar lentamente, tem que descobrir dentro do possível, né, como melhorar. Né? Então, não se esquecer que isto aqui, né, o perfeito não existe, existe o aperfeiçoamento sempre constante, o aprendizado constante, né? Aprender depende dos erros, né? A gente tem que errar muito para chegar a um sorriso destes. Tá? Outra questão que é fulcral é a questão né, não só da aceitação de que as pessoas são diferentes entre si e que veem um mundo e que têm uma perspectiva diferente do mundo, conforme estão estruturadas de uma maneira ou de outra, mas que às vezes também, a cada dia, um dia eu estou mais realista, no outro dia eu estou mais pessimista, no outro dia eu estou surrealista, no outro dia eu estou artista, né? Porque a vida tem esse movimento. Então, aceitar esse movimento e essa riqueza de expressão dentro de si, fora de si, tá? Cada chave abre uma fechadura, cada chave abre uma porta, né? Tantas portas dentro de nós, quanto a chave que nós representamos, né? E que vão abrir novos mundos, vão iluminar novos mundos às outras pessoas. Portanto, o Quirón ele tem a ver com esse processo com isso que a gente chama a jornada do herói e que vai trazendo como que numa retorta alquímica que vai limpando toda a matéria densa e que vai transformando-a em pura essência, né? Em que a diversidade é um motivo de alegria porque é possível ver a importância e o valor e a beleza de cada um ser como é e de se ser como se é, tá? Pois é o sentido de humor e a brincadeira em termos de pensamento, né? Já que a gente está sempre a falar ao longo desta aula do interior, né? Fazer brincadeiras com a própria cabeça, não se levar tão a sério, tá? Mas levar-se a sério nesse mergulho, nesta combustão, né? Nesta entrega de uma identidade para o resgate da tua presença interior, tá? E para que possas renascer renovada em luz e por aí adiante, tá? E também
né? Não só esse amor por si, mas essa confiança, essa ligação, essa união com os outros, essa doação, né? O Kiron, até ao último momento, ele quis ensinar, né? Quando se despojou de tudo para se retirar, né? Ele teve que engolir qualquer orgulho, qualquer dor que ele tinha, por não conseguir, ele curava toda a gente, mas não conseguia curar-se a si mesmo, né? E dentro da gruta ele então pensou, lembrou-se que o Prometeu estava no Cáucaso, né? O Prometeu estava no Cáucaso aprisionado, porque tinha tentado roubar o fogo divino e, como castigo, que é o fogo da criatividade, e como castigo tinha sido amarrado lá e todas as noites tinha o seu fígado devorado e tinha que o refazer, ou todos os dias tinha o seu fígado devorado e depois durante a noite tinha que o refazer. E isto representa o próprio processo criativo, né? Que é Eros, ao contrário de Thanatos, né? Vida ao contrário de morte. Então, o Quiron, sabendo do sofrimento em que o Prometeu estava, e ele também estando com um sofrimento que nunca se resolvia, né? Ele ofereceu-se para ficar no lugar do Prometeus. Então, os deuses concederam a liberdade ao Prometeus, que é como conceder a liberdade ao ser humano, libertá-lo da dor, do sofrimento, do fogo criativo e permitir-lhe co-criar com o universo, em vez de sofrer as consequências totais, às vezes da sua inconsciência, da sua preguiça, de por aí adiante, tá? Então, uma das manifestações mais fundamentais do Quiron é essa compaixão, é essa capacidade de querer diminuir o sofrimento do outro, tá? Isso tem tudo a ver com Cristo e tem tudo a ver com Buda, né? E com os iluminados que nascem para ajudar nós, os idiotas, tá? Então, um bocadinho de união, né? União, um abraço, cantar juntos, caminhar juntos, isto faz muito bem. Então, há bocado aquela coisa do cérebro era para estar aqui, só que me saltou. Então, se com o Saturno nós vamos do ponto A até ao ponto B de um modo linear, de um modo, como é que eu ia dizer, lógico, tá? Quando a gente fala em termos de Quiron, nós já estamos a falar de eventos sincrónicos, de quase que de magia, tá? Portanto, com Quiron, nós não vamos do ponto A para o ponto B, a gente vai do ponto A para qualquer ponto, ou para quaisquer pontos que a gente queira conhecer do universo. Só que isso não se faz com a mente racional. A mente racional é muito limitada, tá? É preciso ir para dentro do cérebro primitivo, né? Isso também é uma característica de Quiron, tá? Portanto, li, mas não entendi, porque é necessário haver uma vivência, tá? Este neocórtex, né? Ele tem muito pouco tempo, tá? Perto digamos, do cerne, né? De sei lá, 6 vezes 5, 30, tá? Portanto, digamos que há muito mais além da mente racional que pode ser explorado e que, por exemplo, no caso do Wim Hof, com a respiração, ele provou que ele pode ativar o sistema, já não sei, o hipocampo, alguma coisa, já não me lembro direito qual é. Enfim, ele consegue ativar uma parte que o sente do cérebro, com a respiração dele e com a apneia, que é o que provoca toda aquela cura dentro dele, e que os cientistas, até o encontrarem, tinham a certeza que era impossível, a partir da mente consciente, ter uma ação voluntária, né? Que ele tinha um funcionamento
próprio, não era possível interferir. Então Wim Hof não só provou, pois eles disseram que ele era um anormal, você consegue, mas mais ninguém consegue, e 15 dias depois ele apareceu com um grupo de 12 pessoas, que ele tinha treinado em 15 dias, e todos eles fizeram a mesma coisa que ele. Portanto, nós temos esta mente racional, ela é muito limitada. Eu estava a assistir uma aula de Cabala ontem, e ele estava a falar sobre o Egito, né? E de como a palavra Egito significa uma prisão, um aprisionamento, uma escravatura, tá? E de como é importante sair dessa escravatura, sair dessa mente estreita e dessa vida estreita para a luz, né? Para a luz que por fim tem a ver com a tua missão, né? Portanto, isso também de novo com um certo sentido de humor, né? Como é que podemos provar que o ar existe? É respirando, tá? E aqui mais uma brincadeira de estabelecer uma relação entre o Sócrates e a filosofia, tá? Está muito bem explicado isto também. Então façam isto com o Quiron, né? Façam isto com o Quiron. Já está quase a acabar. Ousem, né? Não tenham medo. Ousem. Usem o corpo, usem a presença, usem a coragem que vocês têm, usem a gentileza, usem a capacidade de olhar e de ver. Acho que é isto. Ainda está aí toda a gente, ainda bem. Tá? Então, deixa-me só dar aqui uma olhada no meu roteiro. Tá? A diferença entre, entretanto, o Quiron, né, voltando ao mito, o Quiron tendo-se entregue para ficar no lugar do Prometeu, não só conseguiu libertar o Prometeu, como foi transferido, foi transferido para a quinta dimensão, digamos. Então isto também representa a subida da humanidade para a quarta dimensão, uma vez que o representante da humanidade sobe para a quinta. E é mais ou menos, por exemplo, para os católicos, como a ascensão de Cristo, né? É a 14ª estação. Né? Tu vais encontrar isto no simbolismo em todo lado. Então o Quiron, ele está a trazer este simbolismo, tá? E muito especificamente neste momento por estar em Áries, que é a casa 12 dele, tá bom? Que ele nasceu em Touro, tá? Que também tem um significado, mas que tem a ver com despertar este fogo divino, despertar esta consciência dentro do corpo. Tá? É uma tocha, Quiron é uma tocha que abre o caminho, que vai mostrando, que vai guiando, tá? E ele faz isso através do processo criativo, através da risada, através da consciência, através da melhor atitude, tá? Através da aceitação do sofrimento por vezes, tá? Às vezes o sofrimento tem que passar, tem que ser reconhecido e tem que ser transubstanciado, tá? Essa é uma dor, digamos, que vale a pena, como por exemplo quando a gente faz uma massagem e dói, ou quando a gente faz um alongamento e dói, eu estou a dizer coisas bem feitas, obviamente, né? Então é aquela dor, é a dor que vale a pena. Esta ascensão da humanidade à quarta dimensão depende da compreensão desta empatia pelo outro, desta compaixão, desta capacidade de dar ao outro, de se dar para aliviar o sofrimento do outro, tá? Agora, isto é todo um outro conceito, tá? Que é preciso trabalhar muito bem, principalmente neste período de Netuno em Peixes, tá? Que é para ninguém andar para aí a martirizar-se, que a gente tem é que sair da martirização. Tá? A martirização, a crucificação é Saturno. Isto já é o momento em que ele sobe aos céus com os anjinhos a fazer piu-piu-piu. Não, não é piu-piu-piu. Pronto, também lá tinha passarinhos. Tá? Portanto, a saga do herói
é aquilo que o Quiron representa, tá? A capacidade de se abrir, né, para a dor sem medo, para o desconhecido sem medo e para estes recursos interiores incríveis que a gente tem, tá? E que a gente não usa, tá? Muito bem, podemos avançar mais um pouco. Eu queria dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mesmo que eu não dê todas, de como trabalhar com o Quiron no próprio mapa. Portanto, vou só abrir para perguntas, se alguém tem alguma pergunta para fazer. Né? Porque martelei bem, né? Espera lá, que eu preciso tirar isto daqui. Deixa-me ver se eu consigo fazer aqui uma coisa. Eu acho que tenho direito a fazer uma aula assim num dia de trígono de ar e água, não tenho? Até devia cantar um bocadinho. Espera, agora deixa-me tirar daqui o coiso e vou pôr este. Vamos lá compartilhar agora. Temos aqui o mapa do Quiron, tá? Eu vou fazer a técnica usando o mapa do Quiron, tá? O Quiron, ele foi avistado em 1800 e pouco, 1846 ou 49, alguma coisa assim, e foi fotografado sem ser percebido, tá? As pessoas só foram, né, o Charles Cowell só foi anunciar o Quiron em 1977, no dia 1 de novembro, e digamos que este é o mapa de nascimento do Quiron, tá? Como vocês veem, ele está longe dos outros planetas, né? Ele está sempre onde ele quer estar, não aceita. As pessoas que têm, as pessoas que nasceram antes de 77, obviamente que também têm Quiron, não é? Mas ele só foi notado e, portanto, é importante este momento da sua anunciação, da sua avistação e da sua anunciação, porque esse momento ele vai ter a qualidade ou vai ter as características que esse planeta está a trazer ao mundo. E é muito interessante esse ano, esse fim da década dos 70, né, pelas realmente, sei lá, por exemplo, a gente vê a força do movimento punk, mas ao mesmo tempo a gente vê o Saturday Night Fever e o John Travolta e os Bee Gees e os ABBA a fazerem uma turnê pela Austrália que foi uma loucura, tá? A gente também vê, por exemplo, um filme como o Star Wars do George Lucas é de 77, o Star Wars, a saga original, o George Lucas, ele convidou o Campbell, o Joseph Campbell, como consultor. Portanto, toda a estrutura não é? Depois acho que eles fizeram 500.000 Star Wars, mas aquele original, que eu acho que são 3, mas pronto, ela corresponde completamente à saga do herói. Ali é um estudo da saga do herói. Também aparece aí a característica né, é uma época em que o Uri Geller, que era aquele gajo que torcia os garfos e as colheres sem lhes tocar, o espiritismo também fica super forte, Chico Xavier com tudo, né, fazendo curas que mais ninguém fazia. Deixa ver o que é que me lembro mais de 77. Era uma coisa que era importante. Bom, enfim, depois já voltará. Já sei, que o Spielberg faz o ET, tá? O Spielberg faz o ET, então
ele né, é um primeiro filme sobre extraterrestres, sobre a possibilidade de comunicar com outros mundos, com outras dimensões, sobre a existência de outros mundos e de outras tudo mais, né, que a gente nem consegue imaginar que existam ali no dedo de uma criancinha, né, a pureza, a compaixão, a entrega, a confiança, né, em relação a esses outros mundos, essas coisas desconhecidas, tá? Que vão além de Saturno, vão além daquilo que a gente conhece, tá? Então, a primeira técnica, quando a gente pega no nosso mapa natal, toda a gente aqui sabe onde é que tem o Quiron. Ninguém sabe onde é que tem o Quiron. Eu sei. Então, Sabemos. Margarida, não sabes? Dá-me lá a tua data, só rapidinho. Eu sei pela Margarida, se quiseres, eu tenho aqui Pronto. o dela. Sabina também se calhar não sabe. A Rosa já se foi embora. Eu estou aqui, Tu sabes o teu Quiron? sei. E a Assunção, sabe? Por acaso, sei. eu não sei, mas vou ver. Bom, Vou não ver se eu interessa. tenho. Quem não souber, depois eu ajudo a descobrir, tá bom? Portanto, a primeira coisa é... Eu não sei também. Também, tá bom. Depois eu ajudo, Sabina. Tá? Então, o que é o Quiron, então, no mapa da gente? O Quiron é aquele planeta que, através de uma crise no físico, ele nos faz despertar para uma coisa nova, para uma nova dimensão. Acho que uma das coisas que me ilustra melhor isso é umas enchentes que houve em Machu Picchu, tá? Em que ficou tudo inundado, né? E aquele terreno estava a ser muito maltratado pela quantidade de turistas que o estavam a visitar e houve, né, uma inundação muito grande, aquilo teve que ficar vazio durante muito tempo e depois, quando aquilo voltou e foi outra vez arranjado, passaram a permitir um X quantia de pessoas, né, uma quantia de pessoas que não destruísse o local. Né? Então foi uma crise no corpo Machu Picchu para que o espírito do Machu Picchu ele tornou-se presente, obrigou a que fosse respeitado o corpo. Tá? Há também outros tipos de situações que podem ser mais complicadas, mas a priori o Quiron, através de situações de sincronicidade, de sinais que se repetem através de alguma crise que te obriga a tomar consciência de algo e a transformares a tua matéria através desse algo, tá? Então, o Quiron aparece sempre como oportunidade de consciência, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz quando olha para um mapa à procura do Quiron, nós vamos procurar em que casa o Quiron está e em que signo o Quiron está. Tá? Isso é o primeiro passo. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos um Quiron em Touro na casa 4, então vai trazer estes assuntos de um modo muito concreto no plano da família e no plano talvez da ancestralidade, por um lado, e por outro lado também talvez até da casa física e isto pode ser um grande talento ou pode ter, quer dizer, isto pode ter sido algum, por exemplo, sei lá, por exemplo, um Quiron em Touro pode ser uma pessoa a quem não foi permitido falar. Eu sei que estou a falar sobre o mapa do Quiron, mas eu vou usar o mapa do Quiron para como se fosse de uma pessoa, tá? Então, poderia ser alguém que vem curar a palavra da sua ancestralidade, que vem dar voz, que vem dar recursos para que haja alguma cura a nível da família, por exemplo, tá? O segundo passo será, por exemplo, perceber qual o regente, qual é o planeta que rege o signo em que o Quiron está e qual é o planeta que rege o signo da cúspide da casa onde o Quiron está.
tá? Aqui no caso, nós temos Vênus a reger o touro, né? O signo onde o Quirón está, e temos Áries a reger a casa onde o Quirón está. Então, também, através do Marte e da Vênus do mapa da pessoa, aqui neste caso, né? Porque é Touro e Áries, nós também podemos ver, estes pontos também podem dar expressão a temas quiróticos, digamos, tá? Oh, Nazaré, Sim, só uma questão. diz. Tu disseste que este Quirón estava na casa 4. Sim, A casa 4 é caranguejo. sim, mas isto não é neste mapa está em Touro. No zodíaco em repouso, a casa 4 é caranguejo. Mas depois, dependendo do ascendente, a casa 4 é um signo qualquer. Ah, ok. Está em movimento. Este é um mapa em movimento. Isto aqui é o mapa de nascimento do Quirón, tá? Porque eu ainda pensei fazer isso com os vossos mapas, só que para já não temos tempo para isso. E segundo, eu não tenho os mapas de toda a gente, se calhar, não sei, se calhar tenho. Se calhar tenho. Bom, mas enfim, então, passo 2, compreendido, né? Regente do signo e regente do signo da casa, do signo onde o Quirón está e da casa. Aqui no caso, Marte e Vênus. Se fosse um Quirón vamos supor, um Quirón em Gêmeos, tá? Numa casa de Touro, aí a gente ia olhar Mercúrio e Vênus, certo? Nazaré, e vais olhar em que ótica, querida? Em busca de temas quiróticos na minha vida. Por exemplo, aqui no caso, na minha vida afetiva, de que maneira é que esta dor e esta cura se manifestam através do meu Marte e através da minha Vênus. Na casa 8 e na casa 10. Tá? Para além da casa 4. Tá? Uhum. Sim ou não? É demais, né? É. Para mim Não é. interessa, não interessa. Vamos devagarinho. Vocês anotam e depois pensam sobre isto, tá? Depois, os aspectos que o Quirón troca. Terceiro passo. Os aspectos que o Quirón troca com os outros planetas. Isso é muito importante, né? Ele vai ativar, por exemplo, aqui no caso, vai ativar o Marte, vai ativar o Júpiter por sextil, vai ativar o Saturno por trígono, vai ativar o Sol por oposição. Entendem? Então todos esses planetas em que ele toca também podem apresentar temas quiróticos. Tá? Então isto é coisas para pensarem. Tem que pensar sobre isto. Lembrem-se do leão. Tá? Então, que aspectos é que o Quirón troca com os outros planetas e também que aspectos é que ele eventualmente pode trocar com ângulos importantes do mapa. Tá? Por exemplo, quando ele está perto da 4, da 7, da 10 ou da 1. Tá? Também ganha uma importância especial. Ou quando ele faz algum aspecto. Aqui, por exemplo, sei lá, se ele fizesse uma quadratura, uma oposição ao meio do céu, por exemplo. Tá? Ou uma quadratura ao ascendente, ou um trígono ao ascendente, né? Até por acaso ele faz aqui um trígono ascendente que o Solar Fire não considerou. Pronto. Posso dar mais uma? Sim. Então, o ponto médio entre Saturno e Urano também é um ponto que pode revelar, ou pode ser um ponto de expressão, ativado por trânsitos, ativado pelo mapa de uma outra pessoa, ativado, sei lá, né? Então, o que é o ponto médio entre Saturno e Urano? É a menor distância entre Saturno e Urano, tá? Então, tu somas e diminui. Por exemplo, aqui, vamos ver aqui, temos 1 grau para chegar a Virgem, temos 30 graus de Virgem, temos 30 graus de Libra. Portanto,
30, 60 e 1, não é? E temos mais 11. Portanto, temos... cadê o Quirón? Não, o Urano. Portanto, temos 71 pontos, não é? 71 pontos a dividir por 2 dá 35,5, meio. tá? Então, se a gente sabe que o zodíaco em repouso começa a 0 graus em Áries a gente tem 0 graus, Touro 30, Gêmeos 60, Câncer 90, Leão 120, vai aumentando sempre 30 graus, certo? Até que chega aqui Aquário 300 e Peixes 360, certo? Portanto, 35 graus e meio dá mais ou menos 5 graus de Touro. Mas Touro... Não, isto não pode ser. Fiz mal esta conta. Não pode ser. Ah, claro, porque é 35 graus mais 29. Disparate. Então, ajuda-me lá. Dá 34. Não. Portanto, é 35 graus que é a metade, né? Mais 29 graus que é onde está o Saturno. Tá? Então, 29 mais 35 dá... 64. 64. Não, mas espera lá, é 129. 129 mais 35 dá 164, não é? Isso. 164 dá 14 graus de Virgem. Portanto, o ponto médio deste mapa entre o Saturno e o Urano fica a 14 graus de Virgem. Tá? O mais fácil é fazer 129 mais 221, tá? Que é o 11 de Escorpião. Soma os dois, divide pela metade e depois vai procurar o menor raio. Né? Às vezes pode dar aqui, entendes? Ele às vezes engana-se e manda-te vir para aqui, mas tu vês que o menor raio é entre Leão e Escorpião e não entre Escorpião e Leão, sei lá. Dá para perceber ou não? Eu não estou a perceber nada. Ninguém entendeu nada sobre o ponto médio. Ana Eu não Dias, entendo. ajuda-me. Essa metade dá Posso ajudar a fazer a 175. Dá 175, essa metade, né? Dos 350 que tu estavas a dizer. Não, não é metade de 350. Faz lá outra vez. Para ver se a gente. Cá o meu telemóvel. É muito fácil, pá. Quando vocês perceberem, eu é que não estou a saber explicar. Ora, diz outra vez, Nazaré. Pois, Portanto, diz é outra 129, que é Sim. o ponto do Saturno, mais 221, no caso, porque o Urano está a 11 de Escorpião. 221 Soma lá aí. mais Dá 350. 350, divide por 2. 175. Era os 175. 175 vai dar 25 graus de Virgem. Porque é 30 mais 30 mais 30 e vai dar o. Não, mas é isso. Virgem Dá e 30 graus de Virgem, Ok. 25, Ok. 175, o Virgem vai de 150 a 180, né? Que é Sim. onde começa a Libra. Então, dá 25 de Virgem, não 14. Mas perceberam agora a mecânica ou não? Sim, sim. Tem é que ter cuidado, porque poderia ter dado, em vez de 175, poderia ter dado, vamos supor, 335. Sei lá se é isso, 355. Que era peixes. Mas aí, peixes, às vezes acontece, eu só estou a dizer isto porque às vezes acontece, tenham sempre o cuidado de ver qual é o arco menor entre um signo e o outro, entre um planeta e o outro, porque às vezes vai dar não sei porquê, vai dar o outro grau, tá? Pronto. Outra forma de ativação do Quirón é por trânsito, né?
o Quiron vai ativando ao longo da tua vida, o Quiron vai, até aos 51 anos, o Quiron vai ter, que é o tempo do ciclo dele, da órbita dele, o Quiron vai ter percorrido todos estes planetas, tá? Até chegar outra vez a si mesmo. Portanto, ele vai ter energizado, vai ter criado algum tipo de crise, algum tipo de questão que vai fazer uma transformação através da consciência da tua matéria em cada uma das áreas da tua vida, em cada um destes aspectos da tua vida, tá? Então os trânsitos são muito importantes, e não só os trânsitos do Quiron sobre os outros planetas, como também os trânsitos do Quiron sobre si mesmo, né? Portanto, quando ele faz a quadratura, principalmente, né? A quadratura, trígono, oposição, trígono, quadratura, conjunção. E os sextis também, mas principalmente as quadraturas e as oposições são momentos da nossa vida em que, se a gente for ver quando é que eu estava a ter as minhas quadraturas de Quiron ou oposição, onde é que estava Quiron, e vamos ver que muitas vezes aquela época da nossa vida tinha um Quiron extremamente forte, tá? Também outra maneira de experimentar o Quiron, né, é quando ele é ativado pelo mapa de outras pessoas, tá? Ou outros planetas do nosso mapa são ativados pelo Quiron da outra pessoa, ou pelo mapa, ou o nosso Quiron é ativado pelo mapa da outra pessoa, tá? Isso também é uma maneira, por exemplo, vamos supor, alguém que é para ti como um mestre, ou que é para ti, muitas vezes vai ter um Quiron num ponto importantíssimo do teu mapa, tá? Um momento em que houve sei lá, por exemplo, eu tive aquele problema recentemente, eu estou com um Quiron ao Marte, e então estou a ter uma coisa com o meu corpo que é ótima por um certo lado, né? Porque como estou muito gorda, tenho que emagrecer, isso faz com que eu fique atenta e a perceber a importância que é para mim ter essa leveza de andar para cá e para lá, em vez de estar a carregar os barris de banha, né? E houve isso prejudicou as minhas costas, tá? Eu tive um momento que até o Zé Costa é que me ajudou muito, me salvou, que eu estava com as costas que eram um traste, até pelo peso, mas por algum golpe de vento, ou porque fui passear para Monsanto, já não sei direito. Então essa crise no meu corpo, eu andava com as costas completamente abandonadas, eu não ligava mais às costas, porque eu passei 2 anos aqui sentada a esta mesa e ao computador, sem dar aulas, sem fazer sessões presenciais, então as minhas costas estavam completamente abandonadas. Foi preciso eu estragar as costas para eu ganhar consciência das minhas costas outra vez, para eu corrigir a minha postura, para isso reforçar a minha vontade de emagrecer e de me tornar outra vez mais saudável e mais leve e mais feliz. Pronto, para mim, qualquer um pode ter o peso que quiser, mas para mim tem que ser menos. Portanto, vocês perceberam de que maneira é que o Quiron pode funcionar na vida da gente, tá? A outra vez que eu tive um aspecto do Quiron ao Marte, eu estava cercada de motoqueiros, foi tão literal, pessoas que iam para cá e para lá, levavam, eu estava em Londres a apresentar a minha tese no apartamento do meu primo, e eles todos faziam delivery de moto. Aquilo eram meus centauros que levavam a fita de um estúdio para o outro e a análise de um laboratório para o outro, e eram muito rápidos e realmente eles infringiam todas as leis do trânsito e chegavam mais rápido do que ninguém e faziam uns caminhos alucinados. Eles eram uma representação do Quiron e eles é que me acolheram em Londres, tá? Então, para além disso, né? Uma coisa que é uma maneira, se não conseguires ver de outra maneira possível, perceber às quantas estás na tua vida, no teu retorno de Quiron, que pontos é que tens pendentes, né, nesta ligação
nestas ligações que tu precisas fazer no decorrer da tua vida. Posso te dizer uma coisa? Sim, Só por curiosidade, não está nesse mapa, mas hoje nós temos Quiron está em oposição a Marte no grau 10 certo, 10-10. vou lá buscar o mapa, espera aí. 10 de Marte, ou seja, hoje Marte faz uma oposição a Quiron. E estão ao grau certo, 10 graus. Sim, eu escolhi este mapa a dedo, pá. Está bonito o dia de hoje, não está? Por isso estás a ver, para eu ter mudado as noites da astrologia e os outros 2 dias também são muito interessantes. Portanto, é uma oposição ao grau certinha. Sim. É ele a falar com a gente. Tá? Portanto, deixa-me só dar outra olhada aqui. Então, a gente pensar que a estrutura ela tem que satisfazer as necessidades, tá? O Saturno tem que estar, não pode estar cristalizado, não pode estar ultrapassado, ele tem que estar, né, como os ossos, né? Os ossos do esqueleto têm que ter uma flexibilidade, senão estamos lixados, não é? Mas a função do Saturno é essa, é dar estrutura, é solidificar, é dar consistência, tá? é trazer solidez para as coisas e preservá-las. Ele está a fazer a sua função. O Quiron, ele vem quase como é quase um insight, é como tomar consciência, pá, isto aqui não está bem, eu preciso fazer alguma coisa, antes que o Urano venha e arrebente com esta parede toda, o que é que eu posso fazer para resolver este problema? Né? Porque vem aí o Urano, e o Urano põe a carga elétrica ali, então se a estrutura tiver alguma falha, aquilo arrebenta, tá? Vocês aproveitem e pensem em termos da vossa vida, das estruturas que vocês criaram, fora de vocês, dentro de vocês, estruturas da identidade, né? Que a gente às vezes identifica-se a um ponto que não percebe que a gente é muito mais do que aquilo, tá? E aquilo acaba por ser um Egito, né? Por ser um confinamento do nosso espírito e não uma casa para o nosso espírito, tá? Então, antes que o Urano venha com a sua carga, que às vezes é um bocado destrutiva, né? A percepção da nova visão, daquilo que é necessário, é o que o Quiron tem que fazer. Tá? E por isso é que, por exemplo, os terapeutas são representados por Quiron. Eu, né, até me identifico mais com a imagem do Quiron para o terapeuta, até do que do próprio Netuno. Netuno é mais um médico mesmo, né? Mas o terapeuta é o Quiron, que também era médico, tá? Mas que ele conhecia o poder do espírito sobre o corpo, ele conhecia a ligação do espírito no corpo, tá? Então, cada vez que a gente está a falar de Saturno, a gente está a falar de coisas que estão dentro do muro, tá? Quando a gente fala, diz Jorge. Desculpa. Já sei onde está o meu Quiron. Tudo bem, Está... agora não me interrompas, se faz favor, então deixa-me desculpa. terminar. Está bem, ok, obrigado. Então, o Quiron, ele é o guia, ele é aquele que te vai trazer os sinais e as situações de sincronicidade que tu precisas para seguir um determinado caminho, que é o que te vai facilitar essa nova visão, é o que te vai facilitar a cura, tá? Porque o Quiron, ele podia ter ficado preso lá na gruta a chorar e a doer, mas não, ele ofereceu o seu sofrimento para aliviar o sofrimento do outro, tá? Isso envolve a empatia e a compaixão como forma mais poderosa de cura, tá? Porque depois, quando a gente fala do Urano, já não fala mais de empatia, já não fala liberté, égalité e fraternité, cortar a cabeça do rei rapidinho, né? Portanto, Quiron, ele é
esse banho de amor pela humanidade e a humanidade no seu máximo. Eu acho que ele está aqui para nós, para nos lembrar, ele está em Áries neste momento exatamente, para nos lembrar da importância de ser aquilo que se é, né? Que é isso que está mais ferido em Áries. Né? O que Áries quer? Quer ser quem é. Né? Ele é aquela chama, ele tem que ser, né? Nem que seja bater com a cabeça no muro, né? Então esse poder, esse avanço, essa iniciativa é o que está privada num Quirón em Áries. Então isto está a indicar que no trabalho de resgate tu ganhas essa identidade que se torna a tua forma, quer dizer, é a história a cura está na ferida, né? A cura está na ferida. Se não houver aquela ferida, não há o despertar daquela capacidade. Tá? Então, tudo aquilo que te faz animar, ficar com um ânimo, ficar com uma presença diferente no corpo. Sei lá, por exemplo, eu era bailarina, agora já há muito tempo que não sou, né? Mas basta eu estar perto de alguém que seja bailarina, que, o meu corpo anima-se. Sabes? Ou, por exemplo, amigos que tu aninhas-te no amigo, né? Ou, não é? Quer dizer, há toda uma coisa do corpo que é muito primitiva, que é o Lima não entendi, tá? Que é aquela parte dentro de ti que tu sentes, que tu não consegues explicar, né? E para eu precisava falar sobre consciente e inconsciente, mas seja como for, ir para dentro de ti, fazer as pontes, fazer as ligações, né? Perceber o acordo que existe e não a ruptura, poder transbordar em vez de riscar. Tá? Obviamente, qual é o incómodo disto tudo? É que isto é tudo fora da norma social, isto é fora da estrutura existente, né? São caminhos que tu estás a experimentar e às vezes têm uma expressão muito primitiva e, por exemplo, também é muito frequente no Quirón, e a minha esperança para este trânsito de Quirón é que tem uma qualidade muito sexual. Estou a brincar. Tá? Há um primitivo que te sustenta e onde tu tens que montar, que é ele, no fundo, que vai abrir a tua consciência. Tá? Mas a compaixão é determinante, tá? O fator determinante é a compaixão, tá? Aquilo que liberta a criatividade não é o esforço, é a permissão, a compaixão, é o permitir que a coisa venha, tá? O que possibilita a música é a pausa, é o intervalo. O que possibilita, né, aquela história lá do barro. Depois eu fiquei a pensar que podiam achar que era um curso de cerâmica, mas não. A coisa do vazio, por exemplo, um dos exercícios que há para fazer para mudar os hemisférios é cantar imediatamente tu entras no hemisfério direito, dançar, respirar, por exemplo, desenhar com a mão esquerda, com a tua mão esquerda, se és canhota, desenhar com a direita, se bem que os canhotos não têm esse problema que a gente tem, eles são mais sintonizados já com Quirón naturalmente, né? Já são mais estrangeiros naturalmente. A desenhar, por exemplo, quando tu estás a desenhar, vamos imaginar uma cadeira, tá? Então tu, em vez de desenhares a forma da cadeira, desenhares os vãos da cadeira. Dá para perceber o que eu estou a dizer? Tá? Então isso é um exercício que imediatamente, tens ali uma luta com a tua mente, mas imediatamente te põe em conexão com outras partes dentro de ti. Meditar, obviamente, né? E eu, depois, no fim destas sequências, vou oferecer-vos umas aulas
se vocês quiserem vir fazer os exercícios fisicamente lá no Gayatri, agora veio o Gayatri lá do além, é porque foi a última vez que eu dei aulas de Body Brain, lá na comunidade do ser, tá? Então, esta crise que me obriga a ir em direção ao meu mestre interior, em direção à minha conexão, à razão pela qual eu estou aqui, a minha missão, a minha centelha divina, tá? E acolher isso, né? Exercer isso e aceitar isso no outro, tá? Eu até tinha feito aqui uma coisa mais, tipo, para resumir, tá? Então, a cocriação, a chave das dimensões, a cura das dores, o pai da criatividade e o direito à criatividade, né? A partir desse momento nós somos co-criadores, né? A partir dessa consciência, tá? O princípio da beleza está presente na flor, tá? Mas apesar da flor ser bela, ela participa da beleza, ela não é a beleza. Diz-me só uma coisa, Nazaré. Isto foi demais, né? Rosa, desculpa, Escuta uma coisa. já abusei. Até há pouco tu disseste que o Quiron em Carneiro estaria 8 anos, não é? Sim, 7 a 8. 7 a 8. Neste momento, planetário. Sim, e há quanto tempo está em Carneiro? Olha, ele entrou em Carneiro em 2018 e ele vai sair de Carneiro em 2026. Ok. Então quem tem Quiron em Carneiro, que é o meu caso, sim, significa que eu desde 2018 que ando a resgatar a minha identidade, é isso? Tu deves ter tido o teu regresso de Quiron, que foi o momento em que o Quiron passou em cima do Quiron natal. Então essa crise é uma chave muito importante para a tua vida. Uhum. Eu digo isso porque... Mas não quer dizer que durante os 7 ou 8 anos tu apanhes com o Quiron em cima, a não ser que tenha muitos planetas. Em geral, a gente tem que considerar uma órbita ali de 2, 3 graus, tá? Uhum. Eu digo isso pelo menos um grau 2019, antes e um grau depois do grau exato, tá? Mas talvez um pouquinho mais. Eu acho que com 4, 5 graus já se sente, mas eu gosto de orbes grandes. Tem gente que gosta de orbes exatas, então essa pessoa vai dizer, não, isso aconteceu no dia tal e no dia tal, se ele retrogradou em cima desse ponto. Ou então de uma vez só. Eu digo isso porque em 2019 eu senti esse resgate. Olha que bem. Ok? Eu senti esse resgate ali perto dos meus 50 anos, e depois dos meus 50 anos, e então eu aceitei mesmo. Mas foi muito interessante, porque foi ali, precisamente, entre o aniversário de 2018 e o aniversário de 2019. Sim, depois, se a gente for ver nas efemérides, provavelmente vai haver um dia, um período porque em que... que... o meu Quiron é no grau 2, olha, até 2.48. 2.48. O que aconteceu é que ele em 2018 ele entrou em Áries, mas em setembro e até fevereiro de 2019 ele voltou para Peixes. Tá? Então ele só volta definitivamente para Áries em fevereiro de 2019. Ok, mas foi mais ou menos nessa fase em que eu comecei a maquilhar-me, a vestir-me, a pintar o cabelo, a deixar crescer o cabelo comprido, a pôr vestidos, a coisas que eu não fazia há muito tempo. Quer dizer, não é que eu não fazia há muito tempo, eu nunca fazia. Eu era só calças, ténis, botas. Era tudo o que era masculino. Porquê? Porque eu fui feita para ser masculino. Automaticamente, pronto, mesmo tendo sido mãe, e mãe de um menino, não chegou. Mexeu, mas não chegou. Foi o tal, como tu dizes, o tal retorno do Quiron, que fez com que eu assumisse, na realidade, a minha feminilidade. É assim que se diz, né? Pronto.
Foi muito interessante. Gostei de saber disso. Isso é um regresso de Quiron bem sucedido, estás a ver? Integraste o teu feminino e o teu masculino, assumiste com a força toda a terapeuta que existe dentro de ti Também. e uma atitude mais compassiva em relação a pessoas que eventualmente te irritaram e te magoaram. E, enfim, isso pode ter N mil manifestações, né? A tua atitude para contigo mesma pode ter mudado e mudou, com certeza, profundamente, né? A tua percepção do mundo, né? E deves ter tido sinais, sincronicidades, situações difíceis que te levaram a isso, ou situações abençoadas que te levaram a isso. Uhum. Então, só para fechar, né? Acredito que não é à toa que assim, esta representação é feita com um centauro, né, que é metade cavalo, metade homem, né, representando exatamente essa ligação com o animal, mas essa evolução em direção ao divino, né, mostrando também que o animal é a base do divino, aqui, nesta situação que a gente está a viver. Então, que não há uma separação entre o corpo e o espírito, tá? Mas que só através da compaixão é que é possível religá-lo, tá? Então, o corpo como veículo da percepção, a respiração como ligação entre o corpo e o espírito, tá? E a imaginação como porta da percepção, tá? E as pessoas acham que é muito bom fazer aquelas meditações que é agora fazes isto, agora fazes aquilo, pá, isso é um barulhão, pá. É importante para certas coisas, mas é importante também aquela meditação do vazio, do abraçar o coração, do simplesmente ficar à espera que alguma coisa aflore, que alguma coisa te seja oferecida. Ir lá, mergulhar de vez em quando no vazio, no nada, porque é do nada que nasce, é desse vazio que nasce a integração. Não é nada que tu faças, é algo que já está em ti e que tu, ao exerceres o teu ser, realizas. Tá? Então, o primeiro passo é em direção à sombra, tá? Depois é que tudo começa a acontecer. Nazaré, posso fazer uma pergunta? Faz favor. Como é que consideras, ou o que é que consideras sobre Quirón retrógrado? Para mim é muito difícil identificar a retrogradação em Quirón, nas suas... porque ele é tanto cura quanto ferida, porque ele é cura e ferida. Mas estás a falar num trânsito ou num mapa de uma pessoa? Não, no mapa. Eu acho que as retrogradações, seja lá de que planeta for, indicam alguma questão kármica no sentido de já haver um registro anterior, tá? Um conhecimento anterior, uma experiência anterior. Então acho que um Quirón retrógrado indica já uma ligação com as energias quiróticas numa outra vida. Okay. Numa outra vida, numa outra dimensão, não sei como dizer isto, né? E eu acho que tu tens a oportunidade, depois talvez, não sei, às vezes o Quirón não é suficientemente rápido, mas depois às vezes em termos de progressões ele fica direto, então podes ver quando ele fica direto de que maneira é que ele, né? Em geral essa mudança de direção traz um vum, o que é que se passa aqui, né? Estavas ali todo com o carrinho estava a ir numa boa e de repente zoom, muda de direção e tu, onde é que eu estou, o que é que eu estou, já acordas, né? Então é isso, tá? Pode ser um momento em que estás a despertar essas forças, isso depende depois de N outras condições, né? De teres um Quirón mais fácil, mais difícil, da tua atitude em relação ao Quirón, porque aqui o importante, e eu continuo sempre a dizer isso, apesar dos fatalistas, não é tanto o que te acontece, mas aquilo que tu fazes com o que te acontece, a maneira como tu recebes a bola,
tá? Podiam jogar todas as bolas que quisessem para mim, que eu não ia marcar um único gol como o Cristiano Ronaldo, entendes? Então tudo tem a ver com a tua capacidade de estar na hora certa, no lugar certo, sabes? Com as pessoas certas, com a situação certa. Isso tem a ver com sintonia, portanto, o segredo é a sintonia, tá? E Então essa- diz-me, Diz. então, depois eu não tinha, agora quando o Sérgio falou é que eu fui ver, eu realmente tenho que ir a um retrógrado de Natal. E o Saturno também. E estás a ver a força com que tu despertaste. É o nosso exemplo vivo do Quiron, esta Rosita. Hein? Muito bem. Ainda vem lá mais. O despertar. Ainda vem lá mais. Gente, eu por mim continuo, mas são quase 11h30, né? Vocês têm noção disso. Queria só ter um rapport vosso. Gostaram, não gostaram? Foi muito poética? Aprenderam alguma coisa? Não entenderam nada? Eu amei. E aquela coisa dos graus, desculpa lá, eu não estou aí. Eu não expliquei direito, eu sempre Não é nessa parte, preciso. pá, eu tenho que arranjar um PDF, não é PDF, é um PayPal, não, um PayPal. Podcast, um podcast. Não é podcast, é PowerPoint. PowerPoint, isso, um PowerPoint com as contas. Mas é um quadro branco, mete aí atrás de ti. Eu tentei, eu ia dar esta aula, este PDF apareceu, este PowerPoint apareceu na última hora, eu fiz isto às 8 da noite. Mais fácil para ti é muito mais fácil com um quadro branco aí Mas atrás. acontece que Fica. depois não ficava bom o desenho. Claro que fica, não faz Eu mal. tenho que treinar, ficava tudo torto, eu fiz um monte de bonecos, estava uma maluquice. Bom, enfim, alguém quer falar alguma coisa? Olha, Queria que adorei me como repetisses. sempre. Portanto, Ai, queria que Uma me de cada repetisses. vez, uma de cada vez. Então vá, pronto. fala, Rosa, fala. Fala, Ana, que eu já falei um bocadinho, fala tu. Olha, adorei, como sempre, porque adoro ouvir-te. Se ficou alguma coisa ou não, vai ficando. Vai ficando. Mas é essa a vantagem, e eu acho que é a dinâmica que tu pões nestes dias, nestes encontros, não são propriamente aulas by the book, em que nós, de uma forma sistemática, somos reorganizados, mas sim a viagem e os ecos que na viagem e no teu discurso tu vais falando, se calhar, o que cada um e o que o coletivo, nesse dia e nessa hora, são chamadas de alma para alma. E essa é a questão importante, percebes? Mas o importante é assim, isto não exclui um estudo mais sistemático, mas começar por estudar sistematicamente bloqueia este tipo de conhecimento. Portanto, este conhecimento... Começa-se assim, tá? Começa-se por sentir, depois é que se vai descodificar. Está bem, mas eu gostei muito também. E acho que é aqui. Não tens nada que agradecer, nós é que agradecemos. Exato. Sem dúvida. Isso. Olha, Nazaré, eu tiro as palavras à Ana. Ana, obrigado, querida. Vocês são Eu maravilhosos. sei o que é que vai ficar. Sei que adoro ouvir-te e, portanto, é uma delícia. Lembrem-se das imagens, as imagens servem para vocês se lembrarem daquilo Eu que fico estava a ser sempre, fico sempre com muita vontade de ir estudar. Eu, quando estou contigo, eu fico com vontade de a seguir ir pegar nos livros e estudar. Olha, quem quiser, eu tenho alguns livros de Quiron, posso mandar-vos. Opa! O bichinho. Bom, isto vai continuar. Eu ainda não sei como é que a gente vai fazer. Vais-te embora, Zé. Boa noite. Olha, depois eu vou ligar para falar com a Ana. Tchau. Gostei de ver-vos. Está bem, está Melhoras bem. da Ana. Tchau, muito obrigado. Tchau, Tchau, malta. Até já. Então, deixa-me pensar o que é que a gente estava a dizer. Que ias continuar. Sim. Ias continuar com outras sessões. Sim, Ela vai fazer exatamente. mais, vais fazer mais Sim. masterclass?
Do Sim. Quiron, não é? Vou fazer 3 masterclasses. Agora, Mas é se sempre do vocês, Quiron? se vocês quiserem outra vez voltar a ter um grupo semanal ou uma coisa assim, a gente também pode fazer. Ouve o que Mas eu vou pronto, dizer, aí para mas- trabalhar coisas menos avançadas, que isto é muito avançado, gente. Olha uma coisa, mas é sempre, é as outras classes, masterclasses, também é sobre o Quiron. Por exemplo, a próxima masterclass é sobre o Saturno e o Urano. Ah, pronto, ok. É sobre o Está Quiron, bem. entendes? E depois vou... Sim, porque vai Claro. E depois, eu falar ainda disso não, ali, ainda não claro. recebi a informação, mas a ideia é a última massa ser sobre Netuno e Plutão. Mas aí acho que vai vir um raio qualquer de algum lugar e eu nem sei como é que eu posso falar sobre Netuno e Plutão de uma vez só, não sei, ainda não descobri. Mas estou à procura, ainda tenho 2 Faz- meses. faz A próxima é no baseado. fim do mês que vem, sobre Saturno e Urano. E aí vamos retomar alguns aspectos do Quiron, que não deu para falar hoje. Por exemplo, posso dar uma girada, o Quiron nas casas, o Quiron nos signos, ou o Quiron nos vossos mapas, dar umas dicas, tá? Mas aí eu Eu ia- gostaria que quem for fazer se inscrevesse antes para eu já ter os mapas prontos e também dissesse se autoriza ou não a gente usar, tá? Porque Claro. aí na prática, obviamente, que nunca vai ser, os temas de Quiron são muito delicados para andar assim a escarafunchar na frente de toda a gente, né? Portanto, nunca será o melhor lugar e nunca será o lugar mais profundo, mas para dar uma ideia, para dar uma direção, sem dúvida. Então, mas agora diz-me uma coisa. Há pouco tu disseste assim, para nós olharmos para o mapa, não é? Sim. Eu tenho ali, e para vermos o Quiron na casa, não é? Quiron na casa, e depois disseste para vermos quem rege a casa, está certo? E em que signo é que ele está, e quem rege o signo, é isso? Exatamente. Ah, pronto. Então isso vai-te dar, digamos, as reflexões que o Quiron eventualmente está a ter no teu mapa, né? Através de que planetas ou através de que casas é que ele pode estar presente na tua vida. Ok. Isto já dá para refletir muito. Já, isso é, olha, isto aqui, olha, eu tenho cadernos e cadernos. Eu outro dia encontrei um que eu já não me lembrava sobre os meus ciclos de Quiron. Agora é que eu entendo o Fernando Pessoa, pá. A sério, eu sou capaz de ficar aqui uma noite inteira, eu tenho cadernos, pá, que vocês não acreditam. Agora até vos queria mostrar algum, mas pronto, deixa lá. Deixa estar, deixa estar. Tá bom, meus queridos, então é assim, vamos, quem gostava de vir que eu fizesse uma aula de astrologia semanal, avisa-me, tá? Que é para a gente ver se a gente tem quórum para avançar. Eu achei que isto era uma boa solução, porque vocês não vão ter acesso a este tipo de informação a não ser, por exemplo, num congresso. Isto é material para levar para um congresso, não é uma aulinha, tá? Portanto, isto é uma aula que se desdobra, tá? Vocês podem trabalhar quase que num garimpo, né? Tem esta fase, esta outra, né? O mais importante agora é deixar estas imagens fazerem sentido, né? A gente usou as imagens para isso, para dar âncora, tá? Para vocês não terem que usar a mente racional para voltar a um sentir, tá? E a partir disso, pá, deem aso à mente racional, deixem ela brincar à vontade, já que ela não manda, tá? Esse é o compromisso. Esse é o compromisso. Tá? Entretanto, podem falar comigo se quiserem, se estiverem empacados com alguma coisa do mapa. Não sei onde é que está, o que é que está, a gente faz isso num instantinho. Tá bom? Não vou interpretar, porque eu quero que cada um olhe e faça as suas reflexões. Ok. Tá? E depois a gente brinca com isso. Tá? Porque senão vou dar Egito para vocês. Yes. Eu quero abrir o mar vermelho, sei lá qual era a cor daquele mar. Eu quero abrir o mar e ir para o norte com vocês. Vamos na direção da rosa. O Jorge leva o carro. Vamos embora. Tá bom, meus queridos. Então Nazaré, nós vamos poder ver isto que tu gravaste outra vez ou não?
Pois, Gostava eu não muito. sei, eu acho que há uma maneira de limitar dando o vosso e-mail, não é? Uhum. Sabes fazer isso, Sérgio? Não sei, mas O Luís Resina faz assim, ele só dá os filmes de acordo com o e-mail da pessoa. Deixa eu falar com então, ele. mas se tu enviares só para quem está inscrito, se tu tiveres os e-mails, Sim, metes mas o os problema e-mails não é todos no esse. O e-mail só problema, e envias. eu posso enviar para quem está inscrito, só que eu para enviar ponho no YouTube e no YouTube ele fica. Não, Não, tens não que ponhas enviar no o YouTube. link. Não. Pega nesse vídeo, como é que o Zoom Não, permite a gravação? O esta Zoom gravação dá-te uma agora. gravação, Eles certo? querem Ficas a com uma gravação, original. ficas Já com voltamos uma para o mesmo gravação tempo. guardada no teu computador, certo? Pegas nesse ficheiro e Pois, era envias isso que para eu o não e-mail. queria, era isso que eu não queria. Fica um compromisso de responsabilidade com vocês, tá? Porque isto é material muito à frente e eu quero usar isto para ganhar dinheiro. Eu vou mandar para vocês, mas não é para ficar Mas público. fica connosco. Sim, Não é claro. não é para para passar. ficar Sim, público. claro. Tá bom? Exatamente. É para Obviamente. vocês usarem à vontade, tá bom? Mas não com outras pessoas. Pelo menos Claro. enquanto a gente não tem uma maneira de ganhar dinheiro com isto, né? Claro. Claro que sim, não te preocupes. Só pensa em dinheiro, eu, pá. Não, mas é o teu trabalho. Olha, né? é É o o teu mal do trabalho. Quirón. É o abstramento. A gente tem que. Não é uma energia. Então, é uma energia. É isso. Outra qualquer. Os teus PowerPoints estavam absolutamente maravilhosos. Se demoraste uma hora a fazer, não demores nunca mais do que uma hora, porque pá, maravilhoso. Não, mas eu já tinha 2 pastas que eu tinha selecionado imagens para fazer o PowerPoint, depois não deu tempo, aí agora, tipo às 8 é que eu sai o PowerPoint. Lá fui eu a correr fazer o PowerPoint, mas deu certo, não deu? Muito. Só teve ali uma... Tu já és mestra nisto, né? Já te é Não, brincar. sabes que é a conforme Clarita, que foi a minha grande mestra e terapeuta de muitos anos, ela hoje mandou-me uma mensagem a dizer: então hoje você vai falar sobre o seu amado, não é? É isso mesmo. É o gasto que está ferido. Eu e o Nunca mais Kiron é cura. como a filosofia e o Sócrates, pá. Sente-se deste lado. Então, vamos despertar estes Kirons dentro de nós e tudo o que eu puder fazer para vos ajudar a despertarem o vosso, eu vou fazer, tá? Estou a assumir aqui esse compromisso. Apesar do Jorge estar ali de braços cruzados. Ouvi, caramba! Olha isto. Eu aqui ouvi com toda a atenção. Olha. E eu ainda tenho os braços cruzados para não me distrair. Parece o menino Tonecas. Porque eu com as mãos livres, oh filho, eu perco-me muito. Como é que tu consegues que os óculos fiquem presos na tua careca? Opa! Um gajo tem sempre alguma coisa para ajudar. Olha. Ai, a caneca. Muito bem, queridos. Alguém mais quer falar alguma coisa ou é só disparatagem? É bom sinal. Olha, Uma boa noite para todos. Um beijinho grande. beijinhos. Beijinho enorme para todos. Enorme, Tchau. muito grata. Obrigada. Até à próxima. Beijinhos. Obrigada. Até a próxima. Beijinhos. Beijinhos.